nesse mesmo ambiente. Abra a palavra do Senhor Jesus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Interessante como Deus faz as coisas. Essa música não estava programada e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar essa noite. Conforme você for achando, fique de pé no seu lugar em reverência à palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor já tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos seus olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore, ao qual eu proibi você comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e aí eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejarás. Até aí, pode fechar a Bíblia, colocar no seu lugar. Omar, aquela altura estava um pouquinho bom. Feche os teus olhos, pode se assentar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos ouvir a Sua voz nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco, ministra nosso coração, trabalha em nós, quebra tudo aquilo que impede, Jesus. Tudo o que impede de ouvir a Sua voz. Toma cativa a nossa mente, a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é pare, olhe e escute. Fale. O pare ali é para realmente você parar e prestar atenção. Olhe, escute e fale. Nós vemos nesse texto aqui
claramente os sentidos sendo aguçados, sendo explorados, né? Ela viu, ela tocou, ela sentiu o paladar, sentiu o cheiro, ela teve os sentidos aguçados. Mas eu gostaria de destacar para nós 3 coisas que nos faz realmente cair. Realmente nós caímos por 3 coisas. E essas 3 coisas eu quero trabalhar com você nessa noite. Estou com esse copo do Identidade. Olha o versículo que está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. E Ele está pertinho nessa noite, amém? Está ali no fundo, se você quiser abençoar o ministério. A água fica bem mais saborosa. Se você colocar o café, então, meu Deus, é céu na terra. Amém? Depois dessa posso ganhar esse copo. Vamos lá. Deixa eu te contar uma curiosidade. Todos nós falamos o seguinte: Eva foi enganada pela serpente, né? Mas eu quero deixar para você bem claro que Eva não foi enganada. Em nenhum momento Eva foi enganada. Ela sabia e tinha bem clara a instrução que Deus deu para ela: você não vai comer desta árvore. E não foi só para ela, Deus disse para o marido dela: Adão, dessa árvore você não vai comer, você não vai tocar, você não vai mexer nessa árvore. De todas as outras você pode comer, mas dessa não. Estava muito claro, muito claro. Só que nós caímos diariamente, assim como Eva caiu, por causa dessas 3 coisas. No versículo 3, vai dizer o seguinte: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque, do contrário vocês morrerão. Isso foi o que a Eva disse. Então estava muito claro para ela, estava muito claro para Adão que não podia comer. E a primeira coisa que nos faz cair diariamente é os nossos olhos. Olha para o seu vizinho do lado e fala assim: o que você está vendo? Mas fala grandão: o que você está vendo? O que nós estamos olhando na internet, no dia a dia, no celular, na TV, na rua? O que nós temos visto? Aonde estão os nossos olhos? E nós sabemos que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Mas olha só, aonde eu tenho colocado os meus olhos? Onde você está colocando os seus olhos? A mulher, no versículo 6, diz o seguinte: quando a mulher viu que parecia agradável ao paladar. Versículo 6 está dizendo isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou para pegar o fruto, primeira coisa que ela fez, ela viu. Só que viu errado, porque parecia bom. E quantas vezes eu e você acha que vai dar bom? Quantas vezes eu e você, nós vemos algo e falamos: pode ser que dá bom. Satanás não muda a estratégia. Ele não muda a estratégia. O que nós estamos vendo vai gerar a atitude depois. Ela viu o fruto, achou que estava legal, que ela podia comer, mas estava bem claro para ela que não podia comer daquele fruto, nem tocar. Estava muito claro para ela. Mas o que aconteceu? Ela viu. Mateus capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será cheio de trevas. Então, onde eu estou colocando os meus olhos, vai fazer toda a diferença no meu dia a dia, na minha vida, enquanto eu estiver neste lugar. Onde eu coloco, deposito os meus olhos, essa janela, que alguns é pequenininho, outros é bitelão.
aonde eu coloco os meus olhos, vai determinar algumas das minhas atitudes. E se meus olhos são bons, todo o meu corpo é bom. A neurociência, nos últimos tempos, e muitos coaches têm falado aí e descoberto sobre o que nós devemos, hábitos saudáveis, hábitos bons, que leva a chave para um sucesso no seu dia a dia, no sucesso financeiro, no sucesso aonde o que você for fazer, você vai ter sucesso. Então a neurociência explica o seguinte, que hoje, como o nosso mundo está totalmente evoluído, o nosso mundo está muito rápido, muitas informações, o que você deve fazer, Ana Flávia? Você deve fazer o seguinte: 1 hora antes de você dormir, você desliga este aparelho. 1 hora antes. 1 hora depois que você acordou, no mínimo, você não pega esse bichinho aqui. Você não pega ele. Vai pegar depois. Antes depois que você acordou, você vai lá, escova o dentinho, lava a cara, põe água para esquentar, quem toma café, ou quem vai fazer um chá, ou quem não vai tomar leite com Toddy, põe no micro-ondas, vai fazer esse negócio, tira um tempo de meditação, ou de ler um bom livro, tira um tempo de meditação, estou falando o que a neurociência fala, e aí após 1 hora, depois que você fez a sua atividade, alongou, ou qualquer coisa desse tipo, você pega, e aí pode pegar o aparelho celular, para fazer as determinadas coisas que você tem que fazer, as tarefas. Por que ela fala isso? Por que a neurociência fala isso? Porque a primeira coisa que você vê no seu dia vai influenciar e acarretar no resto dos dias. Repara para você ver, se você olha logo quando você está atrasado, você olha nele, porque a gente usa ele para despertador. O seu dia já fica embaçado, porque você já fica nervoso, porque você fica na correria, você acelera, você tem que fazer um monte de coisa. Ou se você pegar e olhar a primeira informação que tem no WhatsApp, Instagram, Facebook, ou qualquer outra coisa, Twitter, se você olhar, é uma notícia ruim. Aquela informação que você recebeu desencadeia um dia ruim. Você fica com aquele sentimento mal, um negócio meio ruim. Então, para evitar as más notícias, a neurociência fala que você não deve pegar isso aqui. Além da luminosidade e quantidade de informação, de coloração que ela dispara no seu cérebro, no córtex, ele acelera você. O tanto de informação que tem, não é bom quando você acorda e você já tem isso. E antes de dormir é a mesma coisa, é muita informação, muita luminosidade, e aí você dorme com a cabeça cheia dessas informações. Então, a neurociência diz o seguinte: 1 hora antes, 1 hora depois. Chave para o sucesso. Segundo, um dos passos da neurociência. E olha só, a Bíblia sempre disse isso. Nós que somos cabeçudos e muitas vezes não prestamos atenção. Se eu coloco os meus olhos em Cristo Jesus, na palavra, todo o meu corpo vai ser bom. O meu dia vai ser bacana. Quer um exemplo? Se você antes de dormir desligou, vai falar com o papai. Conversou, agradeceu, orou, relaxou, tranquilo, dormiu. Acorda, lavou o rostinho, escovou o dentinho, coisa mais linda do mundo, vai fazer um café. Primeira coisa que você faz é fazer o quê? Se conectar com os céus. Pegou a palavra para ler. Está comendo um pãozinho, pode ler 1 provérbios por dia. Tem 31 provérbios. Você pode ler. De boa, 30 provérbios. Você lê de boa, durante o mês. Aí o que acontece? A primeira informação que você recebe é a informação dos céus. Então não tem como seu dia ser ruim. Segunda coisa, você vai meditar. E nós crentes fazemos o que quando meditamos? Falamos com os céus. Qualquer coisa que você recebe depois, aonde você colocou os seus olhos depois, de notícia ruim, não vai te influenciar o seu dia. Porque a primeira coisa que você fez foi se encher e se revestir do alto. Se revestir da autoridade que Deus nos deu. Então olha só que importante que é, nossos olhos, aonde eu coloco os meus olhos, vai fazer a diferença no meu dia. Quem está comigo diga amém. Salmo 119, versículo 37 vai dizer o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis,
Faz-me viver no caminho que o Senhor traçaste. Faz eu desviar das coisas que são inúteis. Os meus olhos, faz os meus olhos desviar das coisas que não prestam. Está falando do quê? Que eu preciso focar o que os meus olhos vão ver. Eu preciso prestar atenção naquilo que os meus olhos estão enxergando. Salmo 119, 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja a beleza e a maravilha da tua palavra. Ó, quão é importante, e a gente não dá importância para isso. Se Eva tivesse dado importância para isso, muita coisa teria sido diferente. Mas ela olhou para o fruto, ela viu, falou: nossa, parece bom. Mas ela tinha recebido uma instrução antes. Ela sabia que não podia. Ela sabia, mas ela decidiu olhar. E quantos de nós olhamos para as coisas e de repente a gente olha de novo, de repente a gente olha de novo, e aí a gente cobiça, e aí é onde dá ruim. João capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém de Deus, mas do mundo. A cobiça dos olhos. Se você olha, você cobiça, o que acontece? Gera fruto. Gera fruto. Acabamos de falar, se você olha uma notícia ruim, o seu dia fica ruim, porque você já bota aquele trem na cabeça, o negócio fica ruim. Aonde eu coloco os meus olhos vai fazer a diferença, no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, na minha vida. Eva, ela cobiçou, ela olhou e desejou. Ela fala, no versículo 6, achei atraente. Ela achou atraente porque ela viu. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte. Ó, o copo de identidade, ó. A água fica mais saborosa, gente, está lá no fundo lá, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, vai dar ruim, Alana? Não vai dar ruim. Aonde estão os seus olhos? Na pornografia? Aonde estão os seus olhos? Na cobiça deste mundo? Aonde estão os seus olhos? Nos filmes, nas séries, no mundo de drogadição? Aonde estão os seus olhos? Porque aquilo que você vê, você deseja, e aí você dá luz a isso. Aonde estão os seus olhos? Segunda coisa que nós vamos ver agora. Olha para o seu amiguinho do lado e fala assim: o que você está ouvindo? Mas fala grandão, o que você está ouvindo? O que eu e você nós temos ouvido? O que nós temos emprestado os nossos ouvidos? Aonde temos colocado os nossos ouvidos? Repara para você ver. Aquilo que nós ouvimos nos influencia. E nos influencia muito. Aquilo que nós ouvimos nos influencia. Você quer ver? Num determinado grupo de pessoas está escutando uma música. E essa música fala sobre promiscuidade, sobre sexo. Essa música fala palavrão. Qual o comportamento desse grupo social? Começa a mudar a roupa. Já é um top, já é uma roupinha mais curta. Se vai para a festa, para a balada, já vai sem as partes íntimas de baixo, as peças íntimas, porque vai dançar. E a música está rolando e está falando: quica, senta, rebola, faz isso, faz aquilo. Qual que é o comportamento? Qual que é o comportamento? Viu como é que influencia aquilo que nós ouvimos? Escuta uma música, não vai escutar não, viu?
mas que fala só palavrão, no final do dia você vai estar falando igualzinho, porque te influencia. Se você está no lado de pessoas que só reclama, que só fala mal, no final do dia, além de você estar mal, você está falando igualzinho a pessoa. Por quê? Por causa dos teus ouvidos. O que você está ouvindo? Você está emprestando os seus ouvidos para quê? Para quem? Olha só, no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor já tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Mano, que maldita. Maldita. Deus falou isso? Não falou. Deus falou o quê? De todas pode comer, mas dessa não. E aí ele trabalha como? Não tem nada a ver, não dá nada não. Foi isso mesmo que ela disse, que Deus disse? De todas essas árvores você não pode comer? Eva emprestou o seu ouvido para ouvir a serpente. Ela parou e escutou. Quando ela parou e escutou, ela falou: não foi isso não. De todas eu posso comer, mas dessa aqui eu não posso. Já começou a trocar uma ideia. E aí começou a entrar as mentiras. É a mesma coisa sempre. Satanás age dessa mesma maneira, com a curiosidade. Ouve uma fala: ah não, mano, você está triste? Se você fumar um vai dar bom. Você fala: não, não posso, é errado. Mas você emprestou o seu ouvido. Não, mano, se você vê um pornozinho, vai te aliviar. Você emprestou o seu ouvido. E aquela curiosidade vai gerar, porque vai ficar aquele negócio assim: será que é mesmo? Aí você passa por um negócio, um aperto, fala: mas será que é mesmo, velho? Se eu der vai aliviar, né? Não, se eu assistir uma parada aqui, ou se eu... Você emprestou e gera uma atitude, e aí ele te laça. O que eu e você nós estamos ouvindo? Para que nós temos emprestado os nossos ouvidos? Para quem? Para ser o pinico de um amigo seu que só fala água, você tem emprestado para ele? Jesus estava lá no deserto. O que Satanás fez? Mesma artimanha. Mesma coisa. O que ele falou? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, pois dará a ordem aos seus anjos. Ele pegou a palavra e começou a distorcer. Mas se eu e você, nós conhecemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós vamos saber que é mentira. Eva fez o quê? Simplesmente absorveu e acabou. Não, deixa acontecer naturalmente. É de todas essas que você não pode comer? Eva sabia, velho, mas deixou cair no coração. Existe uma historinha que foi verdade, que é realmente uma verdade. Diz o seguinte, que teve uma época que as notas estavam sendo muito falsificadas. E os caras passavam as notas falsa, que parecia com a verdadeira, e deu muito ruim. E aí os caras falaram assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos segurar essa falsa aqui, e aí a gente sempre vai comparar a verdadeira e a falsa. Esse cara, muito sábio, falou o seguinte: não preciso. Tá louco? Como não precisa? Não preciso. Se eu conhecer a verdadeira, a hora que eu pegar a falsa eu vou saber. Se eu e você nós conhecemos a verdade, a hora que vir uma mentira nós vamos saber que é mentira. Se eu e você dedica o nosso foco e o nosso ouvido para a palavra, a hora que chegar qualquer ladainha dessa, nós vamos saber o que é mentira e o que é falso, o que é verdade. Olha só,
João capítulo 5, versículo 24 diz o seguinte: eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus está falando o seguinte: aquele que ouve, não é aquele que vê, não é aquele que teve experiência, não, é aquele que ouve. Depois que você ouviu, gera no seu coração, e aí você tem uma atitude. Aquele que ouve a voz e crê, porque é o próximo passo, tem a vida eterna. Para que você está emprestando os seus ouvidos? Para o TikTok da vida, para o Instagram da vida? Não tem nada a ver, eu só estou passando. É para isso que você tem emprestado os seus ouvidos? Eu sei que você já ouviu essa palavra, você já leu isso aqui, só que está na hora da gente acordar e pôr em prática isso. São coisas tão simples, tão bobas, mas nos derruba todos os dias. Você quer ter uma vida de campeão? Você não precisa de um mental coach. Você precisa da Holy Bible. Ó, é isso que você precisa. Porque aqui você vai ver, aqui você vai ouvir, e aqui você vai falar conforme está escrito aqui. É isso que você precisa. O segredo do sucesso está aqui. Rebeca foi numa reunião top, onde só estavam os top. E o cara falou justamente isso. Todo mundo sabe duas coisas: como emagrecer e como ficar rico. Mas ninguém faz. Como emagrecer? Para de comer. Vai fazer exercício. Ponto. Como ficar rico? Para de gastar. Mas ninguém faz. Aí o cara faz. Nossa, olha lá, ó, meu Deus. Oh. Todo mundo sabe que o que eu estou vendo vai me influenciar, todo mundo sabe que eu estou ouvindo vai me influenciar, mas ninguém faz. Quer a chave do sucesso, Pedro? Josué 1:9. Medita na minha palavra de dia e de noite, e aonde for estarei contigo, e serão bem-sucedidas sobre as nações. Está aqui. Aquele que ouve tem a vida eterna. Ouve a palavra. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Para seguir, você precisa ouvir. Para ser conhecido, você precisa conhecer a voz daquele que te chamou. Você conhece a voz daquele que te chamou, ou você tem várias dúvidas? Você sabe do seu propósito, porque ele revela o seu propósito. Se você não sabe o seu propósito, você está ouvindo alguma coisa errada. Porque se eu ouço a voz do meu pastor, e ele é o bom pastor, o que acontece? Eu vou saber o meu propósito. Eu vou até onde ele está. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir os passos. Você quer um exemplo mais banal? Um atleta. Pega um atleta. Como que ele vai ter um sucesso? Se ele escutar o coach. Se ele escutar o professor, o técnico. Se ele escutar, ele vai ser bem sucedido. Se ele ouvir o cara. Aconteceu uma cena sábado passado. Fomos num campeonato. E o cara estava levando um sufoco. Estava levando um estrangulamento. E aí o coach dele falou para ele assim: vira para o outro lado. O cara virou para o outro lado e saiu do estrangulamento. Acabou a luta, o cara chegou para mim e falou assim: velho, ainda bem que você falou. Ainda bem que você falou que eu virei para o outro lado e não pegou o negócio. Porque estava pegando, eu ia apagar. Um detalhe. O cara parou no meio do sufoco e ouviu. Identificou a voz do treinador dele. Se eu identifico a voz do bom pastor,
eu saio do sufoco. Se eu identifico a voz do meu bom pastor, se eu sei a voz dele, se eu conheço a voz dele, eu ouço, eu vou ser bem sucedido. Fato é que nós não queremos ouvir. Quando um cara chega para você e fala assim, velho, você precisa mudar tal coisa, nós pegamos raiva do cara, ficamos bravos muitas vezes. Mas você já parou, ouviu e analisou? Se aquela pessoa ama realmente você, está falando para o seu bem? O John trouxe uma palavra de conhecimento e realmente tem tudo a ver com isso. Pedro vai falar que nos últimos dias teriam comichões no ouvido. E muitos de nós estamos tendo comichões no ouvido para as coisas deste mundo. E realmente algo que ele falou é verdade. No meio dos louvores, no meio do culto, no meio da palavra, nós estamos com outro tipo de barulho aqui dentro. E aí acabamos não ouvindo a voz do bom pastor. Olha só, Satanás veio aqui com o quê? Com uma voz suave para Eva. E jogou uma verdade, uma meia verdade, que é uma mentira inteira. E Eva ouviu. E por ela ter emprestado o seu ouvido, deu no que deu. O que eu e você estamos vendo, ouvindo, determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Romanos 10, versículo 17, isso todos nós precisávamos ter de cor e salteado. A fé vem pelo e ouvir. Se eu ouço a palavra de Deus, produz fé. E eu não consigo agradar a Deus, Pedro, sem fé. Então, para agradar a Deus, para tirar um sorriso lindo de Deus, preciso agir em fé, preciso obedecer. E isso só é gerado quando eu ouço a palavra de Deus. Quando nós ouvimos ou emprestamos os nossos ouvidos para aquele que não agrada a Deus, nós caímos, nós perdemos, ou seja, somos envergonhados. Olha só o que aconteceu no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que estava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se atrás de uma árvore. Por que eles esconderam, Amanda? Eles ouviam os passos todos os dias, porque na viração do dia, o que acontecia, Ana Flávia? Papai vinha para trocar uma ideia. Ele vinha para conversar. Mas por Eva ter emprestado o ouvido a Satanás, o que aconteceu? Eles tiveram vergonha. E quando eu e você nós emprestamos os nossos ouvidos para um monte de lixo, nós ficamos o quê? Envergonhados. Perdemos a sintonia com os céus. E aí corremos para nos esconder em algumas atitudes, em algumas desculpas, assim como aconteceu aqui. Note, o que eu vejo e o que eu ouço gera uma ação, gera uma atitude. Olha só, ouvindo os passos, o que aconteceu? Eles tiveram vergonha. E depois o Senhor vai falar com eles no versículo 10, mas quem te contou que você está pelado? Você não ouviu eu? Você sabe por quê? E vocês já ouviram
muitas vezes eu falar isso, o pastor Satiro falar isso, que o cinturão é o cinturão da verdade. Traz para os dias de hoje. A cinta segura o quê? A calça. Se cair a sua calça aqui na frente, vai aparecer a sua vergonha. Vai aparecer os seus órgãos. E você vai ficar com vergonha. Então, quando eu ando na verdade da palavra, e Jesus é a verdade, o que acontece? Eu não passo vergonha. E é o que aconteceu aqui. Eva teve vergonha por quê? Porque não estava cingida da verdade. Ela decidiu ouvir uma mentira. E gerou numa atitude, gerou um ato. E é por isso que ela teve vergonha. Por isso que ela ficou envergonhada. Quando eu e você nós ouvimos a voz de Deus, dificilmente vamos passar vergonha. Quando ouvimos realmente a palavra de Deus, eu encontro força, Ele me esconde, Ele me guarda, me livra do laço do passarinheiro. Ele venceu o meu escudo broquel, levantou umas mentiras, não sei o que, papapá, Ele me defende. Porque meu ouvido está alinhado com o céu e me gera uma atitude em relação a isso. Quem está comigo, diga amém. Nossas atitudes é o reflexo do que vemos e ouvimos. As nossas atitudes são reflexo do que vemos e ouvimos. Terceiro e último, que nos faz cair nos dias de hoje, é o que nós falamos. Provérbios capítulo 18, 20 e 21. E deixa eu te falar algo antes de entrar nisso. É um dos provérbios que eu mais gosto. E realmente eu tenho muito medo disso. Me faz pensar muito antes de falar algumas coisas. Em simplesmente soltar algumas coisas, a maneira que eu falo. Me faz pensar duas vezes. E você vai entender por quê. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21 diz o seguinte: do fruto da sua boca se encherá. Do fruto da sua boca se encherá. O produto dos seus lábios te satisfará. Então o que você fala vai produzir um fruto. E desse fruto, não, Flávia, você vai comer. Aí entra aqui, amém ou não amém? Daquilo que você fala, você vai comer. Versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que gosta de utilizá-la comerão do seu fruto. Como é que está a sua bocona? Como é que está? O que você tem falado? Vou te dar um exemplo, para você falar que não é verdade. Você já acordou um dia, falou, nossa mano, hoje o dia vai ser punk, velho. Nossa, vai ser difícil. E o seu dia ficou difícil? Foi arrastado? Foi embaçado? Ou chegou uma dificuldade e você falou assim, velho, não dá, mano, não consigo. Eu não vou conseguir. E qual que é o fruto disso? Você não consegue. Parece que você fica amarrado, tenta e não consegue. Fala, deixa esse negócio para lá. O que nós falamos produz fruto. E desse fruto eu vou experimentar, eu vou comer. Eu vou me fartar disso. Agora pensa comigo. Se os meus olhos são bons, estão alinhados corretamente, se os meus ouvidos estão afinados corretamente, o produto da minha fala vai ser como? De acordo com o quê? De acordo com os céus. E as minhas atitudes, os meus frutos, do que eu vou me encher? Das coisas boas. E vira um ciclo. Você quer a chave para o sucesso? Está aí.
Vou fazer uma thumbnail diferente. Chave para o sucesso. É a chave. Se os seus olhos são bons, se os seus ouvidos estão afinados, a sua fala vai ser de acordo com os céus. E aí você vai se fartar desse produto, desse fruto. Você sabe por que muitas vezes no encontro com Deus nós cancelamos as palavras de maldição? Porque as palavras que são lançadas, elas ficam no mundo espiritual. E elas só cessam quando ela encontra para onde ela foi lançada. Ela só cessa quando ela encontrou aquela terra e entrou. É por isso que nós cancelamos as palavras. A palavra diz que a nossa boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. Como você está usando a sua boca? Satanás, no versículo 1, lançou uma mentira. No versículo 4, a mulher fala o seguinte: certamente nós não vamos morrer. Ela fala para a mulher: certamente vocês não vão, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Satanás utilizou das palavras, se utilizou da palavra para justamente enganar. Já falei para vocês, não muda a estratégia. Fez a mesma coisa com Jesus. Faz a mesma coisa com a gente. Utiliza das palavras para nos enganar. Utiliza da fala para nós realmente cairmos. Salmos 34, versículo 12, diz assim: quem de vocês quer amor e deseja uma vida feliz? Quem deseja? Quem deseja amor e uma vida feliz? Só eu desejo? O Bob? Então levanta a sapatinha e fala: é o que eu quero. É o que eu quero. E é o que eu quero. Mas olha só o que o salmista fala, Ana Flávia. Quando da sua boca, ou da sua língua, guarda a sua boca, ou a sua língua, guarda os seus lábios da falsidade. Então, se você quer uma vida feliz, se você quer uma vida em amor, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da mentira ou da falsidade. Se você quer ter uma vida bacana, feliz, guarda a sua bocona. Vocês já ouviram o pastor falar, já ouviram o Rômulo falar na última palavra, daquilo que, do velho sábio, quando chega para contar algo: quero te contar algo de fulano. Ele fala assim: vai edificar? Vai acrescentar alguma coisa? É verdade o que você está falando? Não, não é. É bom o que você está falando? Então cala a boca, não fala, não preciso saber. Você faz esse filtro? Quando a pessoa vem falar alguma coisa, e nós utilizamos até aquela brincadeira: deixa eu fazer um lashon hará agora. Pô, nós sabemos que é pecado, irmão. Mas fala: deixa eu fazer um lashon hará agora. Fulano, bro. Aí acontece tudo de errado. Nós falamos mal da pessoa, nós fofocamos, nós não edificamos porcaria nenhuma. Ainda o cara que prestou ouvido para essa porcaria, e aí gera tudo o que nós já aprendemos. Você quer uma vida bacana, feliz, em amor? Cuida com a sua boca. Salmos 39, versículo 1. Ele disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei com minhas palavras. Vigiarei a minha conduta e não pecarei com as minhas palavras. Mateus capítulo 12, esse aqui realmente me assusta. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37 diz assim: mas eu digo, no dia do juízo, os homens haverão de prestar contas de suas palavras, pois as suas palavras o absolverão ou o condenarão.
chama. O que você fala, o que eu falo, no dia do juízo, vai nos absolver. Ou que se abra o chão. E aí? Jesus está dizendo. Se eu tenho uma visão correta, se eu tenho uma audição afinada com os céus, a minha fala vai ser alinhada com os céus. E no dia final, no juízo final, servo bom e fiel, chama no groove e vamos entrar e celebrar. É isso que vai acontecer. Mas agora, se eu empresto os meus ouvidos para as coisas deste mundo, os meus olhos para as coisas deste mundo, para a cobiça desse mundo, virá a condenação, como aconteceu com Eva, com Adão, com a serpente. E olha só, Deus chega para Adão e fala: e aí, bro, você comeu do fruto, né? Por isso está falando que está pelado. Nova linguagem do Felipe essa. E aí ele pega e fala o seguinte: foi a Eva, mano. Foi a mulher que você fez para mim. Ou seja, ele está falando o quê? Você vacilou. Você fez uma mulher pecadora. Me deu isso aí, ó. Você não sabe fazer uma mulher decente. Você me deu ela. NTF, nova linguagem do Felipe. É isso que ele está falando nas entrelinhas, cara. Você acha que Deus cria alguma coisa ruim? Não cria. Mas ele bota a culpa em quem? Não foi na mulher. Foi a mulher que você me deste. Não, ele bota a culpa em Deus. Você não sabe fazer. Ela fez eu pecar. Você peca porque você é mané. Essa é a realidade. Você pega porque você quer. Você pega porque você gosta de pecar. Não é por culpa dos outros. Quando eu e você não estamos alinhados, nós botamos culpa em todo mundo. Eu não vou fazer tal coisa porque fulano fez. Eu falei bravo com você porque você falou bravo comigo. Eu falei assim porque você fez isso. Nós botamos uma culpa no outro. Enquanto a gente deveria falar assim: eu errei, eu pequei. Foi eu. Porque se Adão, Eva chegou com o frutinho, e já eu falo para vocês, revelo para vocês o fruto. Chegou com o fruto. Pá. Adão falaria o quê, Pedro? Sai fora, mano. Isso aí é o fruto lá, ué. Eu conheço esse fruto aí. Esse fruto é daquela árvore que Deus falou para não comer. Mas eu já comi. O problema é seu. Pronto, já era. Morri a nota. Mas o que ele fez? Tomou e comeu. Tomou e comeu. E aí depois ele bota a culpa em Deus. Se a nossa fala está alinhada com os céus, nossas atitudes é diferente. Eva faz a mesma coisa. Foi a serpente. Mas ela que viu, cara. Ela que deu ouvido. Foi a serpente. Que foi serpente, que nada, foi o seu zóio gordo. Quis comer. Fique de pé, para parecer que está acabando. Queria pedir para o grupo de louvor colar na grade. Chama no groove. Provérbios capítulo 12, versículo 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecerão para sempre, mas o que utiliza da mentira durará por instantes. Se nossa boca proclama a verdade, aquilo que nós falamos durará para sempre. Vamos recapitular o que você está vendo.
Para quem você tem emprestado os seus olhos? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? E como você tem falado? O que você tem falado? Como você tem falado? Essa noite é a noite da gente repensar como nós temos vivido. Como eu e você nós temos, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, agrada a Deus? As nossas atitudes são reflexo daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vendo e como nós estamos falando. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nessa noite nós queremos voltar à essência da adoração. A essência da adoração, Pai, é quando nós estamos livres, desprendidos de tudo e todos. Nós queremos, Pai, realmente alinhar os nossos olhos e os nossos ouvidos com o céu. Porque quando estamos alinhados, Pai, o que acontece é a nossa fala produzir vida. Então nessa noite, Jesus, eu quero pedir ao Senhor perdão. Perdão, Pai, pelo aquilo que nós temos visto, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que, Jesus, nós temos emprestado os nossos ouvidos para Satanás, os nossos olhos para Satanás e as nossas atitudes. Nós nos aliançamos com o inimigo. E nessa noite, Jesus, nós nos arrependemos e queremos voltar realmente, Pai, ao início de tudo. Queremos voltar, Jesus, à essência daquilo que o Senhor nos criou. Em o nome de Jesus, Pai, vem nos lavar, nos purificar, Jesus. Nos limpa, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos, Jesus, vem sobre nossas vidas, Pai. Muda a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento, Pai. Nós sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. Por favor, Pai, nós te pedimos, Jesus, vem nos mudar, vem nos moldar, vem nos transformar, Pai.